Pensem nisto por um segundo. Estamos em casa, super confortáveis, a ver qualquer coisa, a navegar na net ou só a relaxar. Tudo parece normal, não é? Tudo está como deve ser. Mas e se de repente já não estivesse? É essa a ideia que vamos explorar juntos. E se, de um momento para o outro, o mundo ficasse completamente às escuras? E pronto, o ecrã ficou preto. A primeira coisa que fazemos, tentar mexer no rato, carregar uma tecla, nada. A reação imediata é de frustração, claro. Ah, deve ter sido um fusível que foi abaixo, ou a ficha soltou-se. Mas depois, reparamos que não é só o nosso ecrã. O que é que se perdeu, mesmo naquele primeiro instante? E é exatamente aqui que a nossa história começa. A primeira fase de um apagão total não é o caos lá fora, nas ruas. Não, é o silêncio. Um silêncio esquisito, pesado, que se instala em nossa casa. É como se a banda sonora da nossa vida moderna se desligasse, sabem? Um aparelho de cada vez. E esta cascata de acontecimentos é, uau, rapidíssima. Primeiro o ecrã, zás. Logo a seguir, damos por nós a reparar que aquele zumbido constante do frigorífico desapareceu. Aquelas luzinhas do router que estão sempre a piscar, mortas, completamente apagadas. A seguir, claro, agarramos no telemóvel e puf! Nada, sem rede, sem dados. A nossa ligação ao mundo acabou de ser cortada. Simples assim. E este é mesmo o ponto fulcral da questão. Isto é muito, mas muito mais sério do que não conseguir ver as redes sociais. Significa que as torres de comunicação foram abaixo. Não há chamadas, nem para a família, nem para os amigos, nem sequer para o 112. Num piscar de olhos, a nossa capacidade de pedir ajuda ou simplesmente de saber se os nossos estão bem evaporou-se. Ok, vamos avançar um bocadinho no tempo. As primeiras 24 horas. O que começou por ser um aborrecimento pessoal, em casa, muito rapidamente se transforma numa crise coletiva. É aqui que o tecido que nos une, o tecido da nossa vida diária, começa a rasgar-se a sério. Imaginem só o cenário na cidade. Semáforos apagados. O trânsito vira um pandemónio de metal e buzinas. Há pessoas presas em elevadores, no escuro, nos metros. As bombas de gasolina não funcionam, portanto, ninguém vai a lado nenhum. E o dinheiro? Torna-se um problema gigantesco. Sem multibancos, sem terminais de pagamento, o nosso cartão de crédito passa a ser um pedaço de plástico inútil. E os hospitais? Bem, eles ligam os geradores de emergência, claro, mas sabem que só têm combustível para talvez 24 ou 48 horas no máximo. O relógio está a contar. E bem depressa. E no meio disto tudo, o que é que acontece à nossa cabeça? O impacto psicológico é brutal, imediato. Quando os sistemas em que confiamos de olhos fechados falham assim, a ansiedade toma conta de tudo. O pensamento lógico vai pela janela fora. E o medo do desconhecido, claro, alimenta a histeria. E nesse vazio de informação, o que é que floresce? Teorias da conspiração, claro. Mas, no meio de todo este caos, acontece uma coisa estranhamente bela. Avassaladora até. Quando a noite cai, sem a poluição luminosa das cidades, o céu noturno revela-se como nunca o vimos. Milhões e milhões de estrelas, a Via Láctea a rasgar o céu, visível a olho nu. Há um espetáculo cósmico que a nossa civilização nos roubou e que de repente nos é devolvido. É um momento bonito, sem dúvida, mas é uma consolação muito fugaz, porque o sol nasce no dia seguinte e os problemas não desapareceram. Pelo contrário, estão a multiplicar-se e a sociedade tal como a conhecemos começa a desfazer-se a um ritmo que é francamente assustador. E esta cronologia mostra bem a velocidade da queda. No segundo dia, a comida nos frigoríficos e nos supermercados começa a estragar-se. Passam 2 semanas e as despensas já estão vazias. O pânico instala-se e começam as pilhagens por coisas básicas, como água engarrafada. Um mês depois, a economia global simplesmente colapsou. As cidades, sem comida nem água, tornam-se armadilhas mortais, o que provoca um êxodo em massa. E passados 3 meses, bem, as ruas estão cheias de lixo e a sobrevivência passa a depender de sabermos fazer coisas que já esquecemos ou da sorte de ter família a viver fora do sistema. Agora vamos dar um salto no tempo. 1 ano. O que aconteceu? O colapso inicial já passou. Agora há uma nova realidade. O mundo não acabou, não. Foi como se alguém tivesse carregado num botão de reset. A humanidade sobreviveu, claro, mas a vida é praticamente irreconhecível. E esta comparação é fascinante, para não dizer outra coisa. O dinheiro foi substituído pela troca direta. Dou-te batatas, dás-me ferramentas. A comida vem da terra, da pesca, não das prateleiras de um supermercado. E o trabalho? Bem, o trabalho deixou de ser sobre conhecimento ou serviços, agora é 100% sobre sobrevivência física, cultivar, construir, proteger. É quase como um regresso a uma era medieval, de certa forma. E pensem nisto, mesmo que, por um milagre qualquer, a eletricidade voltasse ao fim de 1 ano.
O regresso à normalidade não seria tão simples como carregar num interruptor, nem pensar. Os especialistas estimam que seriam precisos, no mínimo, 10 anos. Uma década inteira para reconstruir a economia, as cadeias de abastecimento, toda a infraestrutura global que simplesmente se desfez. Ok, até agora estivemos a falar de uma falha na nossa rede elétrica. Uma catástrofe, sim, mas uma catástrofe humana. Mas agora vamos levar esta reflexão a um nível completamente diferente. Um nível muito mais fundamental. E se o problema não fosse a nossa tecnologia, mas a própria física? E se a eletricidade, como uma das forças da natureza, simplesmente desaparecesse? Para percebermos o que isso significaria, temos que falar muito rapidamente de eletromagnetismo. É uma das 4 forças fundamentais do universo. É esta força que mantém os eletrões a girar à volta dos núcleos dos átomos e é ela que une os átomos para formar moléculas. É literalmente a cola magnética que dá forma e substância a tudo o que conseguimos tocar, incluindo o nosso próprio corpo. Agora, imaginem que essa cola universal, a cola que mantém tudo unido, de repente desaparece. Num instante, sem aviso nenhum. O resultado seria imediato e absoluto. Sem a força eletromagnética não há nada que mantenha os átomos juntos. Tudo, o nosso corpo, o ar que respiramos, o próprio planeta debaixo dos nossos pés, simplesmente se desintegraria numa nuvem de partículas subatômicas. Vejam bem, dentro dos átomos é a repulsão eletromagnética que impede a matéria de colapsar sobre si mesma. É uma força que empurra para fora. Sem ela, a força mais implacável do universo, a gravidade, ficaria sozinha, sem oposição, a dominar o campo todo. E esse seria o ato final. A gravidade começaria a comprimir essa nuvem de partículas com uma força que nem conseguimos imaginar. Esmagaria toda a matéria do planeta num único ponto de densidade infinita. Tudo seria compactado num buraco negro. A partir daí, nem a própria luz conseguiria escapar. Seria sugada para dentro. A escuridão seria total, absoluta. O tempo e o espaço, da forma como os entendemos, seriam distorcidos até se tornarem irreconhecíveis. E no fim, tudo o que fomos, tudo o que conhecemos, tornar-se-ia literalmente nada. E isto leva-nos de volta ao início, não é? Mas com uma perspectiva completamente nova. O nosso mundo tão complexo, a nossa sociedade, a nossa própria existência, tudo depende de forças invisíveis que todos os dias tomamos como garantidas. No fundo, tudo funciona com base no interruptor. A grande questão que fica é: e se um dia alguém o desligar?